Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 9 de outubro de 2023, a nossa segunda-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força aí pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Só ontem, infelizmente, nosso bilhete não veio, que foi aquele Red Bull Leipzig, 2 pênaltis perdidos na partida, várias oportunidades perdidas, acabou tropeçando. É por isso que o Bayern é campeão toda temporada, né? Porque o Bayern não dá esses moles. O Bayern tropeça, mas não perdendo 2 pênaltis em casa contra um dos grandes candidatos ao rebaixamento. Real Madrid atropelou, como a gente esperava, eram os 2 favoritos do dia que eu tinha mais confiança, mas é isso. Felizmente, não veio o nosso bilhete, porém, que dia bom. Cara, deu pra gente pegar muita coisa. Bateu praticamente tudo que a gente deixou. Alguns jogos não cumpriram, como o Leipzig, o Inter de Miami, a gente levou um head no Inter de Miami. Inclusive, Messi foi eliminado da MLS na primeira fase. Ele também não tem culpa, né? Porque quando ele chegou, o Inter de Miami estava na lanterna. Ele ainda conseguiu dar uma esperança, porém ele se machucou. O Inter de Miami perdeu pontos que não poderia ter perdido nessas últimas partidas. E agora pegou o melhor time do campeonato em casa, nem com o Messi conseguiu o resultado. Mas é isso. Dia bom, apesar do Leipzig, né? Mas o que importa é, no geral, a gente conseguiu fazer um lucro, graças a Deus. Só agradecer a quem confia no trabalho. Se você tá lucrando comigo, não esquece de deixar o like aí pra fortalecer, porque me ajuda demais, me motiva cada dia mais a trazer conteúdo pra vocês. Se você tá chegando agora, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nada do que rola aqui. Eu tô trazendo palpites diariamente. Fechou? Bora pros jogos de hoje. Hoje a gente não tem muitos jogos. Deixei uma enquete pra vocês lá no Telegram, onde vocês escolheram que era pra trazer os palpites, mesmo não tendo tantos jogos e sendo jogos de campeonatos que eu não costumo trabalhar. Então, vou trazer a análise aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês o que eu acredito pras partidas e o porquê. Porém, provavelmente eu não vou trabalhar esses dias, porque não são campeonatos que eu costumo trabalhar. E aí vai ficar a sua escolha, se você vai querer seguir as análises ou se vai querer ficar de folga também, assim como eu. Na quinta-feira, que a gente volta a ter as eliminatórias da Euro, eu vou voltar a trabalhar. Porém, esses dias, vou trazer pra vocês os palpites, como vocês escolheram. Vou analisar da mesma forma, como se eu fosse trabalhar, porém eu vou ficar de fora. E caso você não sinta confiança também, acredito que seja o ideal você também ficar de fora no mercado. Fechou? Mas bora lá então. O primeiro jogo do dia é lá pela Libertadores Feminina. A gente tem o Boca Juniors enfrentando o Nacional. Boca que estreou empatando em 1-1 com o América de Cali e o Nacional foi atropelado pelo Internacional na primeira partida. O Boca não perde a 8 partidas e o Nacional vem num bom momento, porém no campeonato uruguaio, que é de um nível mais baixo. O Boca é o atual finalista da Libertadores, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras na final. Inclusive o Boca eliminou o Corinthians, que é o melhor time da América na temporada passada. Surpreendentemente venceu por 1-0. Então, é um jogo para você ficar de olho nessa vitória do Boca. Por enquanto, o mercado ainda não está aberto, porque futebol feminino não costuma abrir com tanta antecedência assim as odds, mas é um jogo que dá para você levar para ao vivo e tentar pegar essa vitória do Boca, porque o Boca deve vencer essa partida. Show. Às 18 horas, pelo Campeonato Argentino, a gente tem o Arsenal de Sarandi recebendo o Banfield. Banfield é o 16º, tem 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, apenas 4 gols marcados, 3 gols sofridos e 6 pontos. E o Arsenal é o 24º, em 4 jogos é 1 vitória e 3 derrotas, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 3 pontos. Sequência, o Arsenal de Sarandi menos de 3 gols e meio em 8 das últimas 10 e o Banfield menos de 3 gols e meio nas últimas 10 partidas. O confronto direto entre eles, os últimos 3 foram 0-0. Então, para essa partida, é um jogo com uma tendência totalmente under goals. As duas equipes, momento de poucos gols e o confronto direto também poucos gols, então não tem muito a gente inventar. Vamos buscar esse menos de 3 gols e meio nessa partida. Show. Às 19h30, também pela Libertadores Feminina, a gente tem um dos grandes favoritos, o Corinthians enfrentando o Always Red. Corinthians que estreou vencendo o Colo-Colo por 1-0, jogou com um time misto, mesmo assim venceu a partida, e o Always Red estreou perdendo para o Libertad por 3-1. Inclusive, os dois se enfrentaram na Libertadores do ano passado. O Corinthians venceu o Always Red por 5-0. Aqui então, aqui não tem muito o que inventar. O Corinthians é o melhor time da América, é a base da seleção brasileira, tem 7 jogadores na seleção brasileira. Então não tem muito o que inventar. É Corinthians para vencer. Não tem odds, porém é um jogo que dá para você explorar até mais coisas. Dá para você tentar buscar um handicap asiático menos um Corinthians. Corinthians para vencer já no primeiro tempo também pode ser interessante, porque o Always Red é um time muito fraco e há uma diferença muito grande de elencos aqui. Então é um jogo para você levar para ao vivo e tentar buscar uma dessas 3 oportunidades. Ou o Corinthians para vencer, ou o handicap asiático menos um Corinthians, ou o Corinthians para vencer já no primeiro tempo.
Fechou? Às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem o Sport recebendo a Ponte Preta. Sport, que é o terceiro colocado, 30 jogos, 15 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, 46 gols marcados, 28 gols sofridos, 54 pontos. A Ponte é a 16ª, 30 jogos, 7 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, 17 gols marcados, 27 gols sofridos, 33 pontos. O Sport marcou gols nas últimas 7 e não perdeu nas últimas 5. A Ponte não venceu nas últimas 5, menos de 3 gols e meio nas últimas 10 e ambas marcam não em 7. Ponte Preta, que vem a 5 jogos sem vencer e jogando fora de casa, não vence nas últimas 6 partidas. O Sport vem no momento legal, nas últimas 5 ele tem 2 vitórias e 3 empates, não costuma perder, e jogando em casa vem de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sport também, que é um dos melhores mandantes do campeonato, em 15 jogos tem 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e a Ponte é uma das piores visitantes, em 15 jogos tem apenas 2 vitórias. Como eu já falei pra vocês algumas vezes, eu não costumo trabalhar a Série B, porém aqui a gente tem um favorito muito claro, que é o Sport, que jogando na ilha é muito forte e a Ponte vem num momento muito ruim. Então aqui, o que dá pra gente buscar é o Sport pra vencer a partida. Fechou? Handicap -1. Eu não sinto tanta confiança de indicar pra vocês handicap asiático -1 na Série B, porque costumam ser jogos de poucos gols, de pouca diferença, 1-0 no máximo. Então, vamos buscar apenas essa vitória do Sport. E para encerrar, às 20h30, a gente tem o Vélez recebendo o Atlético Tucumã. Vélez, 11º, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos. O Tucumã é o 17º, 4 jogos, 1 vitória e 3 empates. 3 gols marcados, 2 gols sofridos e 6 pontos. Vélez, menos de 3 gols e meio nas últimas 9. O Atlético Tucumã não sofreu gols em 8 e menos de 3 gols e meio em 9. Confronto direto entre eles também é um confronto de poucos gols. Nas últimas 5, saíram 2 gols em apenas 2 oportunidades. Eu gosto para essa partida, assim como o jogo do Banfield, aqui 2 equipes em momento de poucos gols, confronto direto de poucos gols, então não tem muito que a gente inventar. Vamos trabalhar esse menos de 3 gols e meio nessa partida. Fechou? Então por hoje foi isso, pessoal. Não tem muitos jogos, inclusive não tem campeonatos que eu costumo trabalhar. Porém, para não deixar vocês sem vídeo e sem jogos, que foi o que vocês me pediram no nosso grupo, trouxe aqui os jogos que eu tenho mais confiança, analisei demais, trouxe os jogos de poucos gols, equipes que não cumprem essa linha praticamente nunca. Pode ser que hoje elas cumpram, claro que pode, é o futebol, mas a tendência é não cumprirem. O Sport, muito favorito contra a Ponte, Corinthians, muito favorito contra o Always Red, diferença absurda de níveis. Então, fica a seu critério, querer trabalhar ou não. Se não é campeonatos que você costuma trabalhar, deve ser uma boa você tirar esses dias para descansar até quinta-feira, mas fica a seu critério, fechou? Então por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí para fortalecer, que me ajuda demais. Se você não tá inscrito, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Eu tô trazendo palpites diariamente, inclusive com uma grade tão fraca como essa. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Agora no final do vídeo, eu vou deixar um bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui!